Shalom, queridos, é um privilégio mais uma vez estar com vocês, na companhia agradável de vocês. Eu estou num local chamado Tiergarten, aqui na Alemanha, e eu escolhi este local para ministrar o teu coração, para ministrar o teu ministério, para ministrar a tua casa. Que bom que você está aqui no programa Sala de Cura. E eu sou o apóstolo Carlos Vieira. Não saia daí. Shalom, queridos, eu estou de volta para ministrar o programa Sala de Cura. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho, dar o teu like e também compartilhe a nossa programação para que o maior número de vidas sejam alcançadas através do Evangelho. Porque, como eu sempre digo, tudo posso naquele que me fortalece. Como eu falei agora, como eu mencionei no início do programa, eu estou num local chamado Tiergarten. Como vocês viram nas imagens, é um lugar belíssimo. E eu escolhi este local para falar acerca do meu livro. O livro chama-se Sono do Urso. E esse livro, ele tem abençoado muitas famílias. Eu quero compartilhar com você o porquê do sono do urso. Deixa eu te explicar. Há uns 2 anos atrás, numa reunião de líderes, um pastor judeu, ele se aproximou de mim e disse: apóstolo, o teu próximo livro se chamará O Sono do Urso. E eu agradeci aquela palavra, mas eu não absorvi naquele momento o que seria o sono do urso. E se passaram 6 meses, todos os dias eu pedindo a direção do Espírito Santo para abrir a minha mentalidade, para abrir a minha mente, para mim discernir o que seria o sono do urso. Um tempo depois, as revelações elas começaram a chegar. Para você ter uma ideia, esse livro eu escrevi em apenas 3 meses. Como você pode ver aqui na descrição, aqui do meu ladinho aqui, aparece a foto do sono do urso. E neste livro eu começo falando acerca dos tipos de urso. Como você também está vendo aqui já do outro lado aqui, alguns tipos de urso. Eu separei alguns tipos, não todos, né? Por exemplo, o urso polar, o urso panda, o urso negro. Eu escolhi esses 3 para exemplificar para você acerca daquilo que eu vou falar. Quando o Espírito Santo ele começou a abrir a minha mente para escrever esse livro, logo começaram a vir as revelações. Eu comecei a discernir que a igreja hoje vive em um estado letárgico. Letargia espiritual. É sobre isso que eu quero falar. Acerca dos ursos, esses 3 tipos de urso que eu mencionei agora, cada um deles tem um perfil, né? Cada um deles tem um perfil. E no meu livro eu mostro bem mais, né? Bem mais espécies de urso, tipos de urso, e eu exemplifico cada um deles. E no momento que eu comecei a escrever esse livro, logo o Senhor começou a abrir a minha mente, a minha mentalidade. Deixa eu explicar para você como um urso ele vive. O urso tem um determinado momento que ele entra em estado de hibernação. Ele passa mais ou menos 6 meses em estado de hibernação. E depois dos 6 meses ele sai e se alimenta. E passado algum tempo ele volta, né, para o estado de hibernação, onde o seu organismo ele entra em estado de letargia, ou seja, parte do seu organismo ele para, né, de funcionar como se ele estivesse fora daquele estado de hibernação. Então, quando ele está no estado de hibernação,
o aparelho digestivo dele, o organismo dele, trabalha de uma forma diferente, ou seja, diminui. E eu comecei a discernir que o urso, ele tem tudo a ver conosco, né? Que é a igreja do Senhor, que está em estado de letargia espiritual. O estado de letargia espiritual faz com que as pessoas, e as pessoas que estão dentro da igreja hoje, elas estão assim, não todas, mas boa parte delas, elas estão naquele estado de letargia espiritual, aquele estado em que elas chegam na igreja, elas sentam na igreja, no banco da igreja, e dali elas não saem. Por quê? Porque elas esperam tudo em Deus. Certa vez eu conheci uma irmã, uma senhora já, e eu fui visitá-la e ela me falou que estava com muita dor de cabeça, ela tinha uma sinusite crônica incrível, terrível a sinusite que ela tinha. E que ela não ia ir no médico porque ela estava esperando em Deus. É assim que a igreja do Senhor está. Muitos esperam em Deus, ou seja, transfere a responsabilidade para Deus daquilo que nós deveríamos estar fazendo. Ou seja, eu chamo isso de incompetência, né? Porque Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer também a nossa parte. E no livro Sono do Urso eu conto muito sobre isso. A palavra de Deus, no livro do Salmista 43, 23, ali diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Nós, como parte integrante da Igreja de Cristo, nós somos favorecidos, escolhidos de Deus aqui na Terra, para deixar um legado, como eu falei em alguns programas atrás, para deixar um legado espiritual, para nós sermos a diferença, para nós darmos um exemplo, né? Não transfira, entenda isso, não transfira a responsabilidade para Deus daquilo que você tem que fazer. É claro, no livro Sono do Urso eu conto muito mais acerca disso, mas a igreja hoje, ela está em letargia espiritual, ela está hibernando, ou seja, o urso tem a força, você tem a força, mas num determinado momento você entra para a caverna e passa aquele estado de hibernação, né? Você entra num estado de hibernação e Deus não consegue agir na tua vida porque você está hibernando. Então o livro Sono do Urso, ele fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre isso. A igreja desunida, a igreja se atacando. O urso, quando sai do seu estado de hibernação, ele vai buscar o seu alimento, e quando ele encontra outros ursos, eles entram em conflito, né, em função do alimento, porque eles querem o alimento, né, porque eles saíram do estado de hibernação. Não viva um estado de letargia espiritual. Como eu mencionei agora há pouco, a letargia espiritual faz com que você pare, como o urso, né? O urso entra em letargia, o seu organismo entra em letargia, para, né? Parte do seu organismo não trabalha da mesma forma como se ele estivesse na rua, né? Em meio à selva, em meio aos parques. É completamente diferente quando ele entra em letargia. Nós, como igreja, temos que sair dessa letargia espiritual. Nós temos que fazer a diferença e temos que ser a diferença hoje, amanhã e sempre. Não transfira a responsabilidade para Deus daquilo que você tem que fazer, daquilo que compete a você a fazer. Como eu mencionei agora há pouco, nesses 3 exemplos de urso, cada um deles tem um perfil. O urso panda tem um perfil, o urso polar tem um perfil, o urso negro tem um perfil, cada um deles tem um perfil. Nós, como igreja, cada um de nós também temos um perfil, né? Alguns são mais agressivos, outros são mais truculentos, outros são mais calmos, mas mesmo assim são agressivos. Saia dessa letargia espiritual. Você tem a força, você pode fazer a diferença, você pode até nem concordar
comigo, mas comece a ler a Bíblia, porque eu tenho certeza que no momento que você começar a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, você não será mais a mesma pessoa. E eu digo para você, eu não sou mais um. Eu quero ser a diferença. Hoje, amanhã e sempre. Mais um não. Mais um não. Eu quero ser a diferença e estou me esforçando todos os dias para ser e fazer a diferença. Portanto, letargia espiritual no corpo de Cristo, não. Não e não. Busque ser a diferença, que você verá resultados na tua vida e, mais uma vez, não transfira para Deus aquilo que você tem que fazer. Como você está hoje? Faça um check-up espiritual, faça uma análise espiritual para discernir como você está hoje. Então foi um privilégio ter estado com vocês, obrigado pela sua audiência, nos ajude a fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. E eu estou aqui fazendo a minha parte como parte integrante do corpo de Cristo aqui na Terra. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo estejam com todos vocês e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe e tchau, tchau!